Maranata, meus irmãos, tudo bem? Vamos meditar um pouquinho sobre o Reino de Deus? A gente vai continuar meditando sobre o assunto que a gente falou no último vídeo, sobre os 5 ministérios, tudo bem? Só que a gente vai abordar outras situações. A pedidos, né? Eu estava conversando com um amigo sobre isso. Ele achou interessante o vídeo anterior, só que ele me fez refletir sobre abordar o mesmo tema por outros ângulos, de aspectos diferentes. Eu pensei, refleti e falei, cara, isso é útil. Esse meu amigo falou algo que é relevante. Então vamos lá, parte 2. Nessa parte 2 eu vou continuar mantendo as indicações que eu fiz no livro anterior, no vídeo anterior, que é o livro A Mão Forte de Deus, do Jens Kendway, e Não Apagueis o Espírito, do Fábio Coelho. Uma coisa que a gente vai abordar aqui está mais detalhadamente no livro do Fábio Coelho, Não Apagueis o Espírito. Rapaz, tem muito manto do Espírito nesse livro aí. Mas vamos lá. Efésios capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 13. Diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Vamos lá. Por incrível que possa parecer, talvez sou estranho no seu ouvido, né? Quando eu refleti também sou estranho, mas sim, existe um prazo de validade para a atuação dos 5 ministérios. Eles não vão perdurar até o fim dessa era. Por quê? Estranho a gente pensar sobre isso? Nem tanto. No versículo 13 começa com até que cheguemos. Sim, porque há um lugar onde a gente precisa chegar. Há uma linha de chegada. E os 5 ministérios eles são depositados por Cristo na igreja para que a igreja, a noiva, a, 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 o corpo de Cristo de várias nações chegue a esse lugar. Quando chegar a esse lugar, não há mais necessidade da atuação dos 5 ministérios. Então, sim, eles têm uma espécie de prazo de validade. E aí é importante a gente pensar: o trabalho dos 5 ministérios é desenvolvido bem quando ele vai guiando o corpo de Cristo para chegar nesse lugar. Que lugar? Vamos lá. Capítulo 4, no versículo 13, diz assim: Até que cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito. E aqui, homem perfeito, está falando de Cristo, né? À medida da estatura completa de Cristo. Então, são os pontos que os 5 ministérios precisam conduzir a igreja, claro, obviamente, na dependência do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo atuar, isso aqui não acontece de forma nenhuma. Então, a gente precisa chegar, sim, à unidade da fé. Isso pode soar utópico e estranho na sua cabeça, mas sim, os 5 ministérios foram dados para chegar à unidade da fé. Mas cada vez a gente vê mais discordância. Sim, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente precisa chegar ao conhecimento, e aqui a gente não está falando de conhecimento intelectual. Aqui a gente está falando eu estou propondo para você conhecimento relacional a respeito do Filho de Deus. Tudo bem? A homem perfeito. Quando fala homem perfeito, a gente está falando da homem perfeito, tendo como padrão o Filho do homem, Jesus, o Cristo, Yeshua. Ele é referência para que a gente chegue a homem perfeito. E à medida da estatura completa, ou seja, o desenvolvimento, até que a gente chegue à semelhança de Filho de Deus, como Jesus, Filho de Deus. Bem? E aí a gente precisa refletir sobre algumas coisas que podem ser incômodas, mas a gente precisa refletir sobre isso. Porque se a gente não se refletir sobre isso, a gente pode ser pego desprevenido em algumas situações e não saber exatamente o que fazer, né?
Existem algumas linhas teológicas que falam do cessar de dons, não só dos 5 dons, né? Mas dos dons do Espírito Santo. Não tem na Bíblia nada que aponte para um cessar dos dons. Mas muitas vezes o que dá margem para isso é a má utilização daquilo que foi depositado na igreja. Os 5 dons depositados por Cristo, mal utilizados, por exemplo, trazem descrédito, infelizmente. E a gente precisa pensar sobre a corrupção da operação dos dons. Pode soar estranho, mas a gente precisa pensar sobre isso. Por quê? Embora a operação dos dons ela seja sujeita à ação do Espírito Santo, existe aí também uma cooperação, uma participação do homem dentro desse desenvolvimento do dom. Tudo bem? Então, como existe parte do Espírito Santo atuando de forma sobrenatural, mas existe a cooperação do homem, então é possível que, de alguma forma, a gente corrompa a atuação do dom. E no livro de Fábio Coelho, por exemplo, ele usa o exemplo muito interessante, diga-se de passagem, do Balaão. Talvez seja a maior referência de falso profeta, de um dom sendo corrompido na sua atuação. E a gente precisa pensar na corrupção dos dons. Então vamos lá. Quando é que a gente percebe a corrupção dos dons? Quando não está caminhando, a operação dos dons não estão ajudando na cooperação, não está cooperando para a unidade da fé. E a gente precisa falar sobre uma coisa incômoda, mas é necessário. O quanto que de vaidade e o quanto que de orgulho a gente acaba colocando por conta da natureza corrupta, por conta do famoso velho homem, né? Que a gente batiza, né? E tenta matar ele afogado e depois a gente descobre que o velho homem sabia nadar. Sim, às vezes ele aparece e corrompe. E ao invés de a gente levar para a unidade, a gente leva para discórdia, a gente leva para embates teológicos que não levam para lugar nenhum. A gente leva para discussões que, no final de tudo, ao invés de gerar reflexão e conhecimento de Cristo, gera mais problema. Se a operação dos dons está sendo conduzida para isso, então não está sendo operado de forma correta o dom. Está sendo corrompida a sua atuação. Uma outra coisa. Se a operação do dom está gerando dependência de quem está operando, então não está sendo bem operado. Quando eu falo de dependência, é realmente dependência no sentido de não consegue fazer absolutamente nada sem sem pedir bênção, vamos dizer assim, sem que haja uma espécie de consulta. É claro que assim, a gente precisa levar em consideração que Deus colocou os 5 dons para o desenvolvimento da igreja. Então, sim, é necessário que a gente converse, é necessário que a gente tenha um tempo de mesa, é necessário que a gente vá fazer perguntas e questionamentos para ver se consegue entender algumas coisas que talvez a gente não tenha entendido de forma correta. Isso não tem nada de errado. Qual é o problema? É quando essa relação, ao invés de gerar autonomia para o crente, está gerando dependência. Isso vai tornar o crente infantil, vai ser o oposto do que os 5 dons foram dados. Se é para alcançar a medida da estatura de Cristo, então há necessidade de desenvolvimento para se tornar adulto e não se tornar um crente infantil. Isso vai deixar a igreja, ao invés de se tornar uma comunidade de filhos de Deus adultos cooperando para o propósito de Deus, vai tornar a igreja uma creche. Isso é um problema. Uma outra situação, onde não há revelação do Espírito Santo para ter mais conhecimento de Cristo. Se o dom sendo operado não está gerando mais conhecimento, mais revelação de quem Cristo é, não está conduzindo os crentes a ter um relacionamento com o Espírito Santo,
a tal ponto que haja mais revelação de quem Cristo é e assim eles sejam transformados no seu interior, então o dom não está sendo operado de forma correta. Um outro problema, poder. Se os dons estão sendo operados para que aquele que foi depositado o dom tenha poder sobre o outro, então significa que a operação dos dons está completamente corrompida. E um outro problema, relação comercial. Por vezes, a gente pode se deparar, infelizmente, com pessoas corrompendo a operação dos dons para ter algum tipo de vantagem, ou financeira, ou sexual, ou sabe aquela relação de troca? Eu te dou algo que você não tem, você me dá algo que eu não tenho, que eu quero. Se essa relação comercial, se essa relação de troca de vantagens, se essa relação comercial está sendo estabelecida, então a operação dos dons está sendo corrompida. E a gente precisa refletir um pouco sobre isso. Vamos orar? Deus eterno, o Senhor nos chama para ser cooperadores, para que a gente, sendo sujeitos à atuação do Espírito Santo, coopere para o crescimento, para o desenvolvimento da noiva de Cristo, para que ela chegue ao lugar que você estabeleceu que ela tem que chegar. Mas às vezes, no meio do percurso, a gente pode estar falhando. No meio do percurso, a gente pode estar pegando aquilo que o Senhor nos deu para cooperar, para tentar, de alguma forma, obter benefício próprio. A gente precisa se arrepender. Gera em nós o arrependimento necessário. Ilumina nossas mentes, Espírito Santo, para que a gente perceba se por algum acaso a gente está se utilizando daquilo que não é nosso, que foi dado como penhor, que foi entregue por Deus para que a gente consiga cooperar dentro do propósito, e a gente está usando isso de outra forma, que não para o propósito. Espírito Santo, gera em nós uma reflexão de como nós estamos olhando para os 5 dons. Se a gente está olhando para eles como uma espécie de superpoderosos que a gente não pode viver sem, e a gente está dando para eles a responsabilidade de amadurecer, nos isentando disso, ou se a gente está olhando para eles como pessoas que podem nos treinar para a gente chegar onde precisa chegar. Espírito Santo, nos ajuda a perceber se por algum acaso nós fomos depositados de algum ou mais desses dons que Cristo estabeleceu dentro da igreja, mas a gente está usando de forma errada. E se nós estamos de forma equivocada, de forma errada, até de forma corrupta, operando, gera em nós o arrependimento e nos conduza de volta ao propósito, porque esse é o nosso lugar, dentro do propósito de Deus, cooperando com aquilo que Deus estabeleceu, cooperando com o plano redentivo, o plano de restauração universal do nosso Pai. Nos ajuda, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus, em nome de Yeshua. Amém.